Oi, gente! No vídeo de hoje eu vim contar pra vocês como foi todo o processo e toda a história, né, da adoção da nossa gatinha. O nome dela é Pandora. E foi, assim, uma saga. Eu nunca comentei aqui no canal, mas desde que a gente se mudou pra nossa casa, que a gente tentava adotar um pet, independente de ser cachorro ou gato, e a gente sempre aplicava para abrigos, né? Que tem lá, geralmente é pela internet, também por causa da questão da pandemia, não estava aceitando visita, e aí a gente sempre aplicava ou para cachorro ou para gato, a gente já aplicou para os dois, e a gente sempre era negado. E isso deixava a gente muito frustrado. Pra quem não sabe, a gente já tá há um ano aqui na casa, então já tem bastante tempo que a gente tá tentando, né? E aí sempre era negado por, tipo, vários motivos. A maioria deles eles nem respondiam, porque assim, você entra no site e aí tem a foto, né, dos bichinhos. E tem como se fosse um currículo quando você clica neles, que tem o nome, raça, idade e os requisitos que você precisa ter para adotar esse animal. E os requisitos eram, assim, coisas um pouco bizarras. Eu quero deixar bem claro que eu acho que esse processo tem que ser muito rigoroso e muito responsável, sim, porque é um ser vivo, você não pode entregar para qualquer pessoa, uma pessoa que não tem estrutura de cuidar e nem tempo. Então eu acho que tem que ser um processo rigoroso, sim, mas na minha opinião, alguns animais, eles, tipo, pediam coisas bizarras, e eu vou comentar um pouco das exigências que eu já vi nessa procura que a gente fez. O primeiro animal que a gente aplicou foi uma cachorrinha e ela tinha uns problemas que ela precisava tomar remédio regularmente. E eu e Eduardo conversamos e chegamos num acordo de que uma responsabilidade a mais que a gente estava disposto a ter para ter a cachorrinha, porque eu acompanho alguns trabalhos de abrigos aí do Brasil e sei o quanto é difícil esses animais que têm uma condição a mais, né, além de toda a responsabilidade de ter um animal, que é você dar comida, carinho, todo o cuidado com a saúde dele. Esses animais que têm problemas crônicos, que precisam ser tratados, é muito mais difícil de conseguir uma família. Então a gente conversou, pensamos, avaliamos sobre isso e decidimos que era uma responsabilidade que a gente poderia ter para que aquela cachorra tivesse um lar. E assim, eu já namorava ela no site há muito tempo, tem amigos que eu até mandei foto pra ela. E aí a gente decidiu aplicar, ela já tava há um bom tempo no abrigo. Eu não sei se ela tava em abrigo ou se tava em lar temporário. E aí a gente decidiu aplicar, contei que eu sempre tive cachorro no Brasil e tal. E aí eles simplesmente falaram que estavam procurando alguém com mais experiência para adotar ela e recusaram a nossa candidatura, né, para adoção. E tipo, eu fiquei muito frustrada, não por eles não me aceitarem, mas porque eu sabia que ela iria ficar muito mais tempo naquele abrigo. E eu fiquei, ai gente, ela podia estar num lar, né, numa casa com uma família. E eles não julgaram que o fato de eu ter tido animal sempre lá em casa, a gente sempre teve cachorro, já teve cabra, já teve porquinho da Índia, minha mãe já teve de tudo, mas não era a minha... O que eu entendi era que, tipo, como não era a minha casa, não vale como uma experiência, não sei. Mas e aí, se for partir desse ponto, então o primeiro cachorro de qualquer pessoa tem que ser comprado, porque se você só pode adotar tendo experiência, é muito louco você pensar isso, né? E aí, beleza, eu continuei aplicando para outros cachorros, para gatos,
e a maioria nem respondia. E no final de cada currículo, né, do cachorro, não sei se é a palavra mais apropriada, mas na descrição. No final de cada descrição do cachorro ou do gato tinha escrito: se você não preenche esses requisitos, nós não iremos nem te responder. Era bem assim, curto e grosso. E aí a gente aplicou para outros gatos, outros cachorros, e a maioria deles nem respondia. E aí agora eu vou falar algumas exigências que eu já vi nessa busca, né? Eu já vi gatos que na descrição pedia que você tivesse um quarto para o gato. Na sua casa tinha que ter um quarto, um ambiente só para o gato. Eu fiquei, mano, nem eu tenho um quarto só para mim na minha casa, que eu divido o meu quarto com o Eduardo. Então, tipo, eu fiquei, mano, como assim? A maioria deles, se você tem criança em casa, já é cortado, já é vetado. A maioria tem lá casa sem criança e é isso. E aí eu vi também exigências, tipo assim, como eu falei, eu acompanho o trabalho de alguns abrigos aí do Brasil, e eu acho que aí no Brasil eles são muito focados em reabilitar o animal, porque é claro que um animal que está num abrigo, ele sofreu algum tipo de trauma, porque ninguém, tipo, nenhum animal vai parar do nada do abrigo, ou ele foi abandonado, ou ele sofreu algum tipo de violência. Então, são animais traumatizados. Mas o que eu vejo, pelo menos nos abrigos que eu acompanho, é que eles trabalham como se fosse para reabilitar aquele animal para ele ir para uma nova família. Eu vou dar um exemplo, mas existem vários outros. No abrigo não é abrigo, que é na ONG da Luísa Mel, ela resgatou vários cachorros que participavam de briga, de rinha, para brigar um cachorro com o outro. E aí eles resgataram, cuidaram dos cachorros e um tempo depois já tinham cachorros que conseguiam conviver com outros cachorros. Tipo assim, bem, sem brigar. Então, eu acredito muito que os cachorros são... cachorro e gato, tá? Eu tô falando cachorro, mas eu acredito muito que os animais, eles são reabilitáveis. Nem sei se essa seria a palavra certa. Mas por mais que eles tenham sofrido traumas, é possível eles conseguirem ter uma vida normal e superar isso. É claro que é um trabalho muito delicado, mas eu contei essa história só para contextualizar uma exigência que eu vi. Eu acho que era um cachorro, não lembro sinceramente se era cachorro ou gato, que não podia ter criança na casa, tipo, não podia morar nenhuma criança na casa, não podia receber visita de criança e não podia ter sons de criança na televisão. Isso estava nas exigências do animal. E quando eu fui ler a descrição, ele tinha 9 meses. Gente, eu imagino que esse animal deve ter sofrido muito na mão de uma criança. Isso daí acho que é mais que óbvio. Mas ele tinha 9 meses, gente. Era um bebê, então assim, eu tenho certeza que ele conseguiria conviver com uma criança, claro que não fosse maltratar ele, né? Mas que ele conseguiria superar aquilo. E aí você restringe muito, né, a quantidade de pessoas que pode adotar esse cachorro em vez de reabilitar ele. Eu acho que, tipo, não faz sentido, acaba dificultando demais. E isso, quem perde é o cachorro, que fica mais tempo no abrigo, e incentiva demais a compra de animais. Que aqui, assim, quem não consegue adotar, compra. Como a adoção é muito, muito difícil, as pessoas acabam comprando e não é uma coisa barata. Eu não achei nenhum... Tipo, eu sou bem contra, bem resistente à compra de animais, mas eu cheguei a pesquisar, né? E eu não achei nenhum cachorro vendendo por menos de 1.200 libras. Gente, 1.200 libras é muito dinheiro. Tipo, é um salário mínimo líquido que você ganha. Então, assim, é muito caro.
E isso acaba estimulando as pessoas a quererem cruzar os animais para conseguir vender e fazer disso mesmo um comércio, fazer dinheiro com isso. E esses animais de 1.200 libras são, tipo assim, os mais baratos, o que você não sabe a procedência, não sabe se é um canil clandestino, você não sabe nada, eles anunciam assim em sites de compra e venda. Se você procurar um canil mesmo e tal, certificado, é tipo 2.000, 2.000 e pouco, um filhote de cachorro. Mas acha filhote de gato por 100 libras, acha filhote de gato por 40 libras no Facebook. Acha, gente. Mas você não sabe a procedência, você não sabe se a mãe desse animal está sendo escravizada. Eu, particularmente, não tenho coragem de financiar a venda de um ser vivo sem, tipo, saber a procedência. Deixando muito claro, assim, vou dar um exemplo de uma situação que eu pagaria. Por exemplo, uma amiga minha, a gata fugiu, emprenhou e ela não tem como ficar com todos os filhotes. Só que ela não se sente segura em doar porque acha que as pessoas não vão dar valor. Uma situação totalmente hipotética. Eu pagaria porque eu sei que não foi um caso de exploração e que ela não tá fazendo aquilo como um comércio, que foi algo que aconteceu e que, como não é fácil a adoção aqui, talvez se ela doasse, as pessoas não tratassem tão bem, eu não sei. Então, assim, eu não tô dizendo que eu nunca pagaria, tipo, nesse caso eu acho que eu pagaria por um filhote, mas também não acho que tem que ser feito de uma forma muito responsável e com muito cuidado, analisar muito o caso para que você não acabe financiando a exploração de um ser vivo. Então essa foi a minha experiência com a adoção aqui na Inglaterra. Eu não consegui, a gente ficou um bom tempo tentando e é muito frustrante você receber não, ou então você simplesmente não receber nenhum feedback, não falarem nada. E com a situação também que a gente estava vivendo, eu só podia aplicar para animais que estavam até 1 hora de distância da minha casa. E para quem me acompanha no Instagram sabe que eu moro numa cidade bem pequena, então é bem difícil de ter um animal para adotar e ainda nesse raio de 1 hora da minha casa. Então, para mim não deu certo. Todo mundo que eu contava, porque as pessoas achavam estranho, né? Que eu sempre tive bicho. E aí a gente mudou pra uma casa e todo mundo já esperava que eu fosse pegar um animal. E as pessoas falavam, gente, mas você não tem vontade de ter um animal, de ter um cachorro? E eu falava, cara, é o que eu mais tenho vontade. Mas não tem como, tipo, eu não vi uma solução. E aí, quando eu engravidei, eu falei, nossa, agora minhas chances diminuíram. Já eram 0, foi pra menos 100%. Porque eu já não conseguia e casa com criança é mais difícil ainda. E aí eu decidi parar de aplicar, porque eu já tava vivendo uma gravidez que eu já estava emocionalmente muito fragilizada. E isso ia me machucar mais ainda. Então, desde que eu descobri que eu tava grávida, eu parei as aplicações. Que a gente tava fazendo direto, Eduardo tava assim, tipo, o louco das aplicações. Era assim, porque eles falam, né, resposta em 48 horas, se não respondeu é porque você não foi aceito. E aí, tipo, dava 47 horas e Eduardo já queria aplicar pra outra. Eu falei, calma, ainda tem mais 1 hora aí. Então, é muito desgastante e frustrante isso, né? E aí eu parei de aplicar e falei, ai, tá nas mãos de Deus. Na hora que for a hora certa da gente ter um pet, vai aparecer pra gente. E também eu pensava muito quando eu fosse pro Brasil, eu adotar aí no Brasil, embora seja um processo extremamente caro e burocrático você trazer um animal do Brasil pra Inglaterra. Eu tava disposta a fazer isso porque, além da facilidade de você conseguir adotar, eu iria estar ajudando um animal do meu país que
tem muitos animais abandonados. Aqui a gente não vê tanto assim, a gente não vê animal de rua e tal, mas tem, não vou falar que não tem, mas no Brasil, sem dúvida, tem muito mais. Então, além de eu conseguir adotar, né, que era o que eu queria, não queria comprar, eu ainda iria estar ajudando um animal de um país que tem mais animais precisando de ajuda. Então, eu coloquei isso na minha cabeça. Não, quando eu for pro Brasil, eu vou fazer toda a burocracia, eu vou pagar o que tiver que pagar, mas eu vou trazer um animal comigo pra fazer parte da minha família. E aí, então, eu parei de aplicar e foquei nisso. Falei, quando eu vou pro Brasil, eu vou conseguir ter o meu bichinho finalmente. E simplesmente parei de pensar nisso, foquei na gravidez e não pensava muito nisso, mesmo quando eu vi alguém passeando com cachorro, porque todo mundo aqui, praticamente todo mundo aqui tem cachorro ou gato. E a gente vê aqui, né, no condomínio, as pessoas passeando com cachorro, e aí eu sempre falava com o cachorro. E é muito comum aqui também você deixar o gato passear. Tipo, então, quem me acompanha também no Stories vê que tem uma gatinha que vinha aqui. Aí sempre que eu via pela câmera que ela tava passando aqui perto, eu abria a porta e chamava ela vinha aqui pra casa. Aí eu ficava fazendo carinho nela, dava água pra ela. Então eu ia assim, tendo esse tipo de contato com o bicho. E uma coisa que eu pensava muito era que, tipo, eu tive minha infância tão maravilhosa com animais ao meu redor e aprendendo a respeitar os animais. E eu falava, caraca, a Luna não vai ter isso. E eu sempre pensava, não, a primeira oportunidade que a gente conseguir ir pro Brasil, eu vou trazer um bichinho pra gente. Até pra ensinar pra Luna a importância de você respeitar os animais, ela ter esse contato. Pra mim era algo que eu pensava sempre. Vou parar de falar nisso, senão eu vou chorar. Mas agora vamos à história de Pandora, que é a gatinha que a gente adotou. Colocou esse nome. Eu tava, tipo, em casa um dia normal, e aí a minha vizinha Tainá me mandou uma mensagem. Quer uma gata de graça? Aí eu falei, tipo, como assim uma gata de graça na Inglaterra? Isso não existe. E aí eu perguntei pra ela, tipo, como assim e tal. E aí ela me mandou mensagem contando o que tinha acontecido. E a Bruna, que é uma brasileira também, eu conheci ela no aniversário da Tainá. A Tainá é minha vizinha e minha amiga também. E aí a Pandora apareceu no jardim da Bruna. Mas como eu falei, isso é muito comum, os gatos passearem aqui na Inglaterra. Os donos deixam o gato sair, o gato sai e volta, e eles passeiam ao redor da casa. E aí a Pandora apareceu lá no jardim dela. Ela tava no jardim com a filha, só que ela tava com muita sede e com muita fome. E aí ela deu água e deu comida e ela entrou na casa dela e simplesmente não queria sair. E aí já tava escurecendo, ela deixou ela passar a noite lá na casa dela e publicou no grupo da vizinhança, publicou no grupo de Manchester, né, que é a região que a gente mora. E ninguém postou foto e ninguém nunca tinha visto a gatinha por ali por perto, ninguém sabia quem era o dono e nem a procedência dela. E aí o que ela fez? Ela pegou a gata e levou no veterinário, porque pra quem não sabe, existe um chip que você coloca na nuca do cachorro que tem todos os dados do dono, e acho que eles colocam também o histórico de vacinação do animal. E aqui na Inglaterra parece que cachorro é obrigatório ter esse chip, mas gato não é obrigatório. Então ela levou num veterinário, e aí se você acha um gato perdido, você pode levar no veterinário, ele lê o chip, e aí tem o endereço, o telefone dos donos, você pode entrar em contato com eles para devolver. E aí foi isso que ela fez, levou no veterinário para ler o chip, só que ela simplesmente não tem chip. E aí o que o veterinário falou é que ela tem menos de 1 ano e que ela não tinha chip, e o que a Bruna poderia fazer era abrir a porta para ver se ela iria para a casa dela, né? Acharia, porque esses gatos que passeiam, eles passeiam e voltam. Como essa gatinha que vem aqui em casa,
quando ela entra, se eu fecho a porta, ela fica olhando pra minha cara, tipo assim, você vai me prender aqui? Então, quando eu abro a porta, ela sai e vai pra casa dela. E aí, a Bruna tentou fazer isso, só que ela simplesmente não saía de casa, ela não queria ir pra rua. E ela ficou com dó, óbvio, de pegar e jogar a gata na rua e deixar ela por si só achar a casa dela de volta. Então, por isso a gente acha também que ela pode ter sido abandonada, porque até aqui em casa, que ela chegou tem 3 dias, eu acho, a gente abre a porta e ela não sai. Ela fica meio assim, tipo, será que eu vou me jogar? Não sei, ela parece meio amedrontada, meio assustada de ir pra fora de casa. O que pode ser um indício de que ela tenha sido abandonada. Muito provavelmente longe, né, de casa, porque ela não conseguiu voltar e os gatos são bem... tem isso bem forte, né, da casa deles. E ela é muito carente, muito carinhosa. Ela tá sempre perto, ela gosta de carinho. E a Bruna ficou com dó de deixar ela não... entregar ela pra um abrigo, porque sabe que os animais ficam muito tempo lá no abrigo e ela é muito carente. E aí ela decidiu ficar com a Pandora, com ela, adotar a Pandora, e aí e ser a família dela. Só que acabou dando reação alérgica nela, de muita alergia e tal. E aí ela decidiu achar uma família pra Pandora. Foi quando ela mandou mensagem pra Tainá e a Tainá me mandou mensagem. Eu falei, quero agora, a gente vai ser a família dela. Então eu acho que, assim, gente, qual a probabilidade disso acontecer, dela não ter chip, de publicar nos grupos e ninguém saber de onde ela veio, da Bruna tentar ficar com ela e não conseguir e mandar mensagem logo pra Tainá, que é minha vizinha. Então eu acho assim, era pra ser, eu acho que Deus falou, chegou o momento de você ter o seu bichinho e a Pandora veio pra nossa casa. E, gente, ela é incrível, ela é perfeita. Eu fico o dia inteiro babando nela, ela é a coisa mais linda desse mundo. E ela dorme muito. No momento ela está dormindo aqui no sofá. Vou tentar vir mostrar ela pra vocês, mas não gosto de perturbar muito, que ela ainda tá nesse processo de adaptação da casa, né? Ai, gente, ela é muito perfeita, ela é muito perfeita. Então vou tentar pegar ela pra mostrar pra vocês. Oi, filha, acordou? Acordei ela com o barulho da cadeira, que dor. Oi, pessoas. Eu sou Pandorinha, o amor da vida da mamãe. Olha para as pessoas. Como você é linda e perfeita. Né, meu amor? Tava dormindo. Não gosta de câmeras. Vai dormir. Eu te amo mais que tudo nessa vida, meu amor. Ai, ela tá me lambendo. Por que você é tão linda? Por quê? Olha ali. Ai, meu Deus. Vai nanar, meu amor. Bom, e essa é a história de toda essa saga que a gente passou para conseguir ter um pet aqui na Inglaterra. E muita gente falava, por que você não faz um vídeo falando como que é difícil adotar? E assim, gente, sinceramente, eu gosto de trazer vídeos aqui com soluções, tipo... E eu sempre falava, nossa, eu vou vir aqui, eu vou apresentar um problema e não vou ter uma solução para dar para as pessoas, eu acho que, tipo, não vai agregar na vida delas. E aí eu sempre falava, assim que eu conseguir adotar, eu venho aqui contar como que foi e como que eu consegui. Não consegui por um abrigo, mas eu consegui fazer essa adoção. E, gente, eu tô muito, muito feliz. E eu só queria dizer que, assim, se você tem vontade, tem o desejo de ter um pet, de ter um animal, tenha consciência primeiro da responsabilidade que é, porque é um ser vivo, é uma vida, é um bichinho perfeito e puro, que você precisa amar muito e cuidar. Então, o primeiro é isso, tenha consciência do que você está fazendo. Não é algo que você enjoa, que você pode descartar. É uma vida e na hora certa vai acontecer para você e para sua família. Na hora certa, tipo, entrega nas mãos de Deus e confia
que na hora certa vai aparecer um animalzinho pra você, tá? Muito obrigada por terem assistido. Esse vídeo é muito, muito especial, porque eu esperei muito por esse momento e eu tô muito feliz. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. Mil beijos e até o próximo vídeo.